vamos começar, os irmãos deixem aberto aí o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, livro de Josué. Você vê muitos vídeos, muitas mensagens, né, de incentivo, de ânimo, colocando as pessoas para frente. Nós agora vamos chegar aqui no livro de Josué, também com uma palavra para o seu coração, e depois nós vamos se soltar. Nós não devemos ficar presos, né? A gente lê a palavra, mas a gente não pode ficar preso. Vou pegar uma por aqui. A gente recebe a ordem e caminha. Capítulo 1. Os irmãos já conhecem, uma passagem muito conhecida, mas é só para a gente. Versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Nosso versículo de hoje: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Então é nosso versículo, nosso ponto de partida. O Senhor está nos dando uma ordem. Essa palavra, ela veio hoje como uma ordem para mim, para você, imperativa. Não tem negociação. É uma ordem imperativa. Quando Deus fala, não te mandei eu, Ele não está negociando com você. Ele não está falando, se você fizer assim, se você fizer assado, eu vou fazer assim. Falando com você que às vezes Deus faz proposta para a gente, mas Ele não cobra nada da gente. Ele fala, meu filho, se você for por esse caminho, eu vou fazer assim com você. Então é uma vontade condicional de Deus, né? Uma vontade condicional que Deus chega e negocia com você. Existem pessoas que falam assim, eu tenho que jejuar tantos dias, eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que viajar para o outro lado do mundo, eu tenho que deixar minha família, eu tenho que fazer isso e aquilo. Deus não faz nada disso. Deus, ele fala, meu filho, se você deixar isso, se você deixar aquilo, se você deixar aquele outro, né, eu vou se revelar mais a você, e você vai ver mais a minha glória, e você vai ter mais poder. Isso é uma negociação, um tipo de aliança que Deus vai fazendo, que Ele não te obriga. Mas aqui Ele está dizendo para você se esforçar em alguma coisa na sua vida. Então não tem negociação. Ele não está dizendo assim, tenho assim, se você fizer assim. Não, Ele está dizendo, esforça-te. Eu não te mandei, Ele já mandou. Então é uma ordem imperativa para nós hoje, se esforçar, não ficar dentro de casa parado, não ficar perdendo tempo e não ficar negociando com a nossa alma, com o nosso corpo, tá? Quando o governo chega e fala, pessoal, quem não usar máscara não vai entrar no mercado, não tem negociação, ou você bota ou o segurança te bota para fora, ele não vai negociar com você, aí você obedece. Por quê? Porque não tem como você negociar. Não tem como você ficar falando, não, mas é porque eu tenho problema de respiração, não quer saber. Não, porque eu acho chato, não tem conversa. Né? A mãe da gente manda a gente lavar uma louça, mãe, manda fulano, Aí fica aquele lenga-lenga. Porque a fulana não faz? Ontem eu já fiz, eu já varri a casa de manhã, agora é a vez dela lavar a louça. Negocia, né? Fica trocando ideia, querendo conversar fiado. Então você não deve também negociar com você mesmo. Você não deve ficar negociando com a sua alma. Quando Davi disse, aquieta-te, ele não está querendo negociar com o sentimento dele. A emoção está forte, ela está
Aquieta-te, minha alma, por que você está desesperado? Ele não está querendo negociar com ele mesmo. Então não tem esse negócio. Deus está dizendo, esforça-te. Não te mandei, não tem negócio de eu falar para minha alma. Não, mas depois a gente ora. Não vou orar hoje não, vou deixar para orar amanhã. Não, eu não vou nessa sexta não, vou deixar para outra. Não, vai ter outra. Você está negociando com a sua alma, seu espírito. E a sua alma está dizendo, não, Davi não, ele diz, fica quieta aí, porque eu ainda vou cantar o cântico da vitória. Quando você entender que existem coisas na vida que não tem negociação, você não vai ser aquela pessoa molenga, aquela pessoa que faz corpo mole para as coisas. Se você tiver que levantar de manhã, não tem negociação, não. Eu vou deixar isso para amanhã. Eu tenho que fazer isso hoje. Deus já falou, não te mandei eu. Mas, deixa para sexta-feira. Não, mas mais tarde eu faço. Você não tem disciplina, porque você fica negociando com você. Quando a gente recebe a ordem, né? Como eu já dei um exemplo do governo, nós temos que ir lá. E se não for, você não vai conseguir fazer nada. Não dá para negociar hoje certas coisas. A gente tem que obedecer, porque não tem meio termo. Se você não obedecer, né? O professor chega e fala, se você faltar essa aula, se você não estudar, você não vai passar na prova. Ou você vai estudar ou você não vai passar. Ou você vai, não tem negociação. Se você ficar, vou deixar para estudar depois, vou deixar para ler a Bíblia depois, vou deixar para orar depois, vou estudar para essa palavra que Deus me deu para me ler, vou deixar para ler depois, eu vou estudar depois. Aí quando está pertinho do dia que você tem que fazer a prova, aí você corre desesperado para ler, porque está perto, porque você ficou negociando com você. Mas quando alguém chega para a gente, olha, todo mundo vai ter que tomar isso, seja uma vacina, seja uma máscara, senão você não vai andar de avião. Não tem negociação. Ou você coloca, ou você toma a vacina, você não pega o avião. Não tem que você falar assim, não, eu vou negociar com eles aqui, sabe, moço, não sei o que lá. Não dá, não tem negociação. Mas com Deus, às vezes, a gente quer negociar, né? Mas Ele já está dando uma ordem imperativa. Ele está dizendo, esforça-te, para de corpo mole. Mas Moisés morreu, fiquei sozinho. Ele era um homem que me ensinava, o pastor, Deus leva o pastor, sei lá, leva aquela pessoa que nós estamos acostumados a receber a oração dela, ouvir uma palavra, ouvir os conselhos. Quantos homens de Deus que nos ajudaram a caminhar, e a gente ficou ali na aba do pastor, na aba do chapéu, recebendo a oração daquela irmã, daquele irmão. Fomos liderados, aprendemos, né? E de repente chega um momento, né? E então Deus fala para ele, é um momento que a gente fica assim, fulano foi, e agora? Deus fala, algumas pessoas falam assim, mas você não tem sentimento. Quando a gente fala que a gente tem que ser forte, quando alguma pessoa chega e está negociando, fazendo corpo mole, a gente chega e dá uma palavra de ânimo, alguma pessoa fala, porque não é você, porque você não tem sentimento. Não, todo mundo tem que ter sentimento, mas o próprio Deus está dizendo, não te mandei eu? Esforça-te. Está ele lá murcho, arrebentado, está ele lá cabisbaixo, está ele lá quebrado, está ele lá desanimado. Não, mas eu estava com Josué, eu estava com Moisés. Moisés que carregava toda a carga, Moisés que levava um monte de gente rebelde, Moisés que levava tudo e resolvia os problemas, dividia, e os líderes via, ele ia dar o conselho, porque ele foi dividindo depois que o seu sogro lhe deu conselho para ele ir dividindo, capitão de 10, capitão de 30, capitão de 50 e capitão de 100, né? Para diminuir, ficar mais leve para Moisés. Então ele só dava conselho para esses, e esses aconselhavam os outros. E aí ele está dizendo, essa pessoa vai, ele está lá parado. O que vai ser da minha vida agora? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Deus não está chamando para uma negociação, como às vezes acontece. Deus chama a gente, às vezes ele mostra algo, olha, se você quiser isso aqui, meu filho, minha filha, eu vou fazer isso com você. Então ele está te dizendo que vai te dar algo, mas muitas das vezes Deus não manda vocês deixar certas coisas, porque Deus ele
ele é um pai amoroso, né? Ele é um pai que, por exemplo, às vezes a gente quer um cargo, às vezes a gente quer fazer mais para Deus, às vezes a gente quer ir além do véu e servir a mesa, como o livro de Levítico, né? No contexto desse tema, aqueles que há conformidade, que há algum defeito, que há alguma falha, não pode vir até o altar e servir, falta nele há, mas comer do pão da santidade, das santidades, ele pode. As pessoas podem vir aqui na igreja, eu sou criticado o tempo todo, só falta eu querer me arrancar da igreja, só falta eu querer me jogar no mundo, porque a gente abre as portas para todo mundo, porque a passagem está lá, Levítico 21, e o versículo 21 está dizendo, né, comer do pão da santidade, eles podem, santidade da santidade, mas servir até o altar. Chega um momento que você vai o quê? Deixando coisas, você vai se sacrificando para servir a mesa, e muitas das vezes Deus não proibiu você de entrar pelas portas, nem de sentar na mesa, nem de comer, mas você vai ir. Então, aí quando chega na hora que você vai tendo mais essa unção, que você vai chegando mais próximo para servir mais aos outros que necessitam, você paga um preço mais alto, porque a unção tem um preço. Mas existem coisas na vida que hoje, para mim e para você, as pessoas antigamente, elas subiam o monte, desciam o monte com chuva, com lama, com calor, com frio, botava a touca na cabeça, andava para tudo com o meio da lama. Hoje as pessoas estão fazendo corpo mole, e Deus está nos dando uma ordem hoje, isso é uma palavra profética para mim e para você. Esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei. É uma ordem imperativa. Ele não está negociando jamais com a gente. Ele não está dizendo, fazendo alguma conversa igual, filhinho, você não vai querer ir hoje não, filhinho? Levanta aí um pouquinho, né? Ele não está passando a mão na nossa cabeça e está dizendo, vai, levanta, esforça-te e tem bom ânimo, que aí eu vou te ajudar. Mas se eu ficar deitado o tempo todo, esperando, amanhã eu faço, depois da manhã eu faço, né? Às vezes tem alguma coisa, até na nossa casa mesmo, nós fica protocolando, né? Aí fica lá enrolando, dia com dedo, tem lá um arame para tirar e colocar o negócio direito, às vezes tem um negócio lá para trocar, às vezes tem um mato na frente, depois eu vou, aí ele vai crescendo, daqui a pouco está mais alto que nós, deixa para amanhã, negociando com a tua alma, ela está preguiçosa, querendo só ficar deitada, né? E a gente está negociando, mas aqui ele está dizendo, levanta, não te mandei eu? Então quando fala sobre isso, nós temos uma alma que ela é igual uma criança, tudo que você acostumar a ela torna-se hábito, tudo. Se você tem o hábito de levantar e vir orar, o dia que você não vem, a sua própria alma vai dizer, você não vai hoje não, porque você já treinou ela. Mas se você está treinado só de manhã, ir para outro lugar, passear, quando você vier para a igreja, sua alma vai dizer, você não vai para o parque hoje não, porque ela fica do jeito que você deixar ela. É igual uma criança. Se a sua criança está acostumada todo dia só brincar de manhã e você trouxer ela para a igreja, ela vai ficar, mãe, eu quero ir embora, e vai chorar e espernear o culto todo, porque ela quer brincar, porque se acostumou ela o tempo todo só brincar todo dia. É igual uma criança. É a mesma coisa, ela está discutindo e falando com Davi, e ele está falando, por que estás tão ansiosa, minha alma? Ainda cantarei. Ele está dizendo para ela ficar quieta. Às vezes você tem que falar para você mesmo, Elias, fica quieto, minha alma, fica quieto com você mesmo, porque tem momento que não dá para ficar negociando com a sua carne, com as suas vontades, com as suas químicas, com as suas vontades, com os seus desejos. Está querendo negociar, vamos comer aquilo, você tirou o propósito, fez um propósito com Deus. Olha como é que é o negócio. Você determinou com Deus que ia fazer uma consagração, que meia-noite você estaria em consagração até no outro dia, meio-dia ou até 3 horas. Quando você levantar de manhã, sua alma está falando, você não vai tomar o café não? Ou você disciplina, fala, não, estômago e minha alma, vocês não são o meu Deus. É assim que funciona. Nossas emoções,
elas são treinadas por muito tempo. E por isso, nós temos hábitos de muito tempo que dirige a nossa vida por décadas. E a gente chega aqui na igreja, muitas das vezes acha, eu senti de Deus assim. Tem até gente que usa isso, irmão. Não, irmão, eu senti de Deus aquilo. Mas o irmão falou aquilo, mas eu senti de Deus aquilo. Olha, sua alma entrando no meio, dizendo que tu sentiu de Deus tudo. Aí gente mistura isso com recado de Deus, com revelação, mistura com tudo. Eu senti de Deus isso, e eu senti aquilo, e eu fiquei até alegre, eu fiquei até emocionado. Olha, suas emoções dirigindo suas vontades. Sendo que não tem esse negócio de sentir, não. É a ordem. Esforça-te, tem que bom ânimo. É por aqui que você tem que ir. Ele já te deu uma direção. É por essa direção. E você tem que levantar, caminhar e andar, e não deixar suas emoções dirigir. Porque tem momento que você está tão fraco, que você está tão emocionalmente ou fisicamente mesmo, que logo fala, vou ficar deitado aqui, que hoje as dificuldades são grandes. Mas quando a gente estava no mundo, a gente pegava uma moto, bicicleta, ia para o baile de madrugada, chegava em casa 1h da manhã, 3h da manhã, se falasse, vamos lá turma, vamos para o campo, vamos, porque a sua alma já estava treinada a fazer isso muito antes quando você era do mundo. Ela fica do jeito que você quiser, e por isso tem uma cruz aqui para tratar com ela. Isso tem que ir para a cruz, porque se ela não for, o espírito volta para Deus, mas a minhoca, que é ela sem corpo, vai voltar para um lugar de tormento, porque o sofrimento é nela. Mas se ela sujeita ao espírito, ela vai voltar junto com ele casado, porque os dois se tornam um. Mas se os dois não estão de acordo, vai haver uma separação. Por isso que a Bíblia fala, porque a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que divide alma e espírito. E muitas das vezes tem que estar em acordo para fazer a vontade de Deus. E um não pode ceder para o outro. E o espírito tem que liderar. Então suas vontades químicas, eu tenho vontade, você tem muita vontade. Tem coisas que a gente sabe que faz mal para a gente. Tem coisas que a gente sabe que destrói nosso corpo. Tem coisas que a gente sabe que destrói nossa mente. Tem coisas que destrói, sabe que a gente vai perder o controle emocional. Mas às vezes a gente deixa isso nos liderar. E por muitos anos nós vivemos assim, não percebemos. Agora, então como é que eu faço para que eu escolha lugar? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso que é o certo, mas eu não consigo. Eu vou, daqui a pouco eu mudo. Eu vou, daqui a pouco eu mudo. Repetição. Eu já disse isso, vou repetir para os irmãos. Você que, dona de casa, sabe, mulher gosta muito de mudar as coisas dentro de casa, né? De vez em quando, vai lá e muda a sala, de vez em quando muda a geladeira de lugar, de vez em quando muda de fogão. Então, por exemplo, se você está acostumado, a sua geladeira está ali, você passa 3, 4 anos sempre indo para lá, de manhã ou à noite, quando você quer beber água, você vai lá naquele lugar. Aí aquela pessoa trocou, tirou, passou para o lado de cá e mandou tudo para o lado de lá. Quando você levanta, sua mente já fica fora, porque você vai no mesmo lugar. Sua mente foi treinada aí naquele lugar. Por isso, quando Deus diz assim, olha, o boi conhece a manjedoura, ele vai no horário certinho e não erra o lugar da manjedoura. Mas o meu povo não conhece o seu Deus. Por quê? Porque o boi está acostumado a fazer aquilo. Depois que ele é treinado naquilo, ele não desvia mais. É a mesma coisa, se tirou lá do lugar, né? Se você está acostumado todo dia a dormir com a Bíblia do seu lado, pegar e ler um versículo, o dia que ela não estiver ali, você vai falar, quem pegou minha Bíblia aqui? Porque a sua mente já vai, ela está treinada aquilo. Se for uma coisa contrária, ela vai estar também. Por isso, então, não há negociação. Pare de negociar com você mesmo. Não fique negociando, faz o que tem que fazer. Levanta e faz. Nós temos a mania de ficar... Por isso que o povo anda se arrastando. O povo anda devagar. Quando der eu vou. Você hoje, para trazer pessoas para aprender a palavra, você tem que estar puxando as pessoas. Você tem que estar arrastando elas. Você tem que estar pegando elas. Você tem que estar... Por quê? Porque é sempre para depois. Porque estão sempre negociando para depois. E nesse depois, sua alma vai ficar treinada, sua mente está treinada sempre naquela outra coisa que você está vendo. Tem gente que não perde a novela, certinho. Eu gostava de assistir o Globo Esporte. Os gols, né? Aquelas coisas. Era na hora certinho. Se a comida ou o almoço viesse naquele horário de meio-dia, era meio-dia mais ou menos, Globo Esporte.
Naquele horário eu ia comer lá, porque eu não perdia um, todos os dias eu estava lá, e minha mente acostumou. Eu podia estar na rua, quando eu estava na rua, vai fazer aquilo, não, está na hora do grupo, eu treinei ela. Mas se eu posso treinar ela, mas eu posso treinar também ela no horário de culto. Eu posso, por exemplo, eu posso dormir 1, 2 horas, 3 horas da manhã. Quando der 6 e pouquinho eu estou acordado no domingo, porque eu determinei muito mais de 20 anos. Eu não perco, porque eu sei que o domingo, o primeiro dia da semana, é do Senhor. Isso está determinado. E se alguma coisa der alguma coisa atrapalhada, alguma coisa já vem e fala: hoje é domingo, primeiro dia do Senhor, é dia do Senhor. A voz já fala. Quando você acostuma a orar no horário, sua voz já fala. Funciona para tudo em nossas vidas, fazendo academia, né? Eu estava com uns problemas aí, comecei a fazer academia. Quando você vai todo dia, 3 meses, depois de 65 dias, qualquer coisa que você está fazendo, sua mente começa a acionar. Naquele horário certinho que eu ia, aí eu tentava parar, mas não conseguia, minha mente acionava. Depois de 65 dias, tudo aquilo que você que costumou fazer todo dia, depois você lembra, e você lembra daquilo. Sua mente, você pode treinar ela para as coisas boas. E você pode retirar ela de um lugar e colocar ela onde você determinar. E hoje Deus está falando para você e para mim: não te mandei eu, esforça-te, tem nome. Eu não sei para onde Ele te mandou, ou o que Ele te mandou fazer, mas Ele está te dando uma ordem imperativa para mim e para você. Eu já sei qual é a posição que eu tenho que tomar. Não tem choro, não tem cansaço, não tem dúvida, não tem meio termo, não tem negociação. É isso que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Pode fulano falar, Beltrano falar, entrar alguém no meu caminho, pode a opinião dos outros vir de lá, vir de cá, pode o inferno pode levantar, Deus me mandou. Não importa o que pensam de mim, não importa o que vão achar, eu sei que Deus me mandou, Ele me deu uma ordem e eu estou indo para o caminho, da direção que Ele me deu. Então isso é uma ordem imperativa. Quando Ele disse assim, esses sinais serão os que crerem, né? Ele mandou todos, e Ele disse: ide por todo mundo, todo poder foi me dado no céu e na terra, Mateus 28, pregar o Evangelho, né? Toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando acerca de todas as coisas. Isso é uma ordem imperativa. Por isso que, quando você está debaixo desta ordem de Deus, porque você já é um discípulo, queira você ou não, quando você está trabalhando em qualquer lugar, daqui a pouco aparece alguém, você está falando de Deus, porque você está dentro dessa ordem imperativa. Não foi o pastor que mandou, não é coisa de igreja, é coisa daquele que é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso está falando: você tem que despertar mais. Não te mandei eu? Voltando ao começo desse capítulo, Moisés já tinha ido, agora fica tudo por conta de Josué. Moisés foi levado. Moisés não morreu, mas foi levado porque não acharam o corpo dele. Se achasse o corpo dele, ia fazer embalsamar e fazer idolatria. Não queria adorar Moisés, mas Moisés foi. Eu não sei quem te deixou, eu não sei se você está sozinho, eu não sei o que ficou, como que está a situação, mas uma coisa eu sei: Deus está dizendo que se você se esforçar e obedecer a ordem que Ele te deu, você vai comer do bem dessa terra. E Ele está dizendo aqui nesse mesmo lugar da minha Bíblia aqui, todas as palavras desse puxado, elas estão de azul. E em outra Bíblia, tudo que Jesus está falando, está de azul aqui, está de vermelho. Porque existe coisas que é o autor que está falando, mas existe coisas que o autor está dizendo o que Deus falou, o que Jesus falou. Então, quando você lê algo, o autor está explicando o que aconteceu lá, mas chega um momento e disse o Senhor, e disse Deus a Josué, foi Deus que disse, e do mesmo jeito que Ele falou para Josué, Ele está falando conosco. E quando Jesus disse Jesus, ide, Ele deu a ordem. Presta sempre atenção. Eu não fico... Tem muitos ensinamentos de Paulo aqui que eu vejo, que Paulo deu ordem,
e deu muito conselho, e muitas pessoas seguem as cartas de Paulo. Ele fala algumas coisas, né? Mas eu presto muita atenção quando Jesus disse, e disse Jesus, quando Jesus manda, quando Jesus dá ordem, e quando Deus dá uma ordem na Bíblia, e que essa palavra vem até a mim, e quando ela chega a mim, eu percebo, se eu abrir a palavra, Deus me revela essa palavra, e Ele está dando uma ordem, é Deus falando, e Deus está falando conosco. Amém, irmãos? Amém, Jesus? Então, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Talvez você tenha alguma dificuldade, e nessa dificuldade vai te segurando. Mas aí você vai levantando. Quando você vê, você está rompendo as barreiras. Quando a gente fica parado, vem uma negatividade, seja para qualquer coisa. Eu estou muito enfermo. Eu já estou velho lá. Acho que eu não preciso mais estar nada. E começa a vir aquelas palavras negativas, né? Às vezes a enfermidade, até coloquei alguma coisa hoje, a enfermidade começa a tomar lugar, a mesma coisa, ela começa a achar lugar. A mesma coisa, quando eu começo a negociar, eu estou muito fraco, eu tenho muito o que fazer, vou deixar para depois. Aí você começa a ficar, o teu corpo começa a ficar mole. Por quê? Sua mente, sua alma, sua mente, seus pensamentos dominam seu corpo. E as palavras que você também pode falar, um cântico, uma oração, um louvor, pode te levantar, pode fazer você caminhar. Porque as palavras, o subconsciente escuta, o consciente escuta, e você começa a marchar. Então, esta é a palavra, o contexto de tudo. Preste atenção, não negocie com você, para de negociar. Quantas coisas estão enroladas lá para trás? Eu não sei o que tem enrolado só material, tem um negócio lá no cantinho que você fica enrolando para tirar ele. Tem, não sei se é uma sujeira lá nos seus leitos, se é um bocado de teia de aranha. Fala, o dia que eu puder eu passo as vassouras. Deixa o tempo passar e vai aumentando. Eu não sei se você tem vontade de fazer uma caminhada, porque você sabe que você tem que pegar o sol, você sabe que você tem que movimentar. Você fala, eu vou ficar dando voz por aí. Só que você precisa para a sua saúde. Talvez você precise levantar de manhã, caminhar, para vir para a casa do Senhor, vai te fazer bem. Mas você, vou deixar para. Aí vai deixando. E o seu corpo vai cada dia mais, como nós falamos aqui atrás. A água parada, ela vai estragar. As pessoas que ficam muito paradas, você vai ver gente parada e às vezes depois tem até que cortar as pernas, porque o sangue não circula. Pessoas que já têm dificuldade, o sangue não circula, então você também não pode ficar parado. Mas o que acontece? A nossa mente vicia. A minha mente ela é muito assim. Se eu começar a fazer uma coisa, aí quando passar um mês, aí toda vez eu quero ficar fazendo aquilo toda a vida. E eu já sei disso. Então você deve colocar a sua mente naquilo que é mais importante para a sua vida. O que é mais importante para a sua vida? Qual foi a ordem que Deus te deu? Primeiro, quando você fez um pacto com Ele. Você fez uma aliança com Deus. Depois você foi fazendo mais. De tudo que você viveu até hoje, você desperdiçou muito tempo na sua vida. Eu também. Quantas coisas nós desperdiçamos tempo aí? Com coisas que... né? E agora, nós estamos nos treinos. Deus não está pedindo muita coisa. Deus ele já deu uma ordem em algumas situações das nossas vidas. Se nós formos bons em uma coisa, nós vamos ficar perfeitos, porque nós não desperdiçamos nossas energias, nosso dinheiro, nosso tempo e a nossa vida. E às vezes a gente está num lugar achando que nós estamos na zona de conforto, aí ficamos lá. Essa zona de conforto está nos destruindo. E toda vez que aparece alguma coisa para tirar daquela zona de conforto, o que acontece?
a nossa alma quer negociar. Você vai sair daí, você vai andar, o sol está muito quente, já está de noite, está frio, você vai para o culto hoje, você vai orar, você vai visitar fulano, você vai fazer isso? Começa, porque você não quer sair, ela acostuma ali quietinha, quer ficar ali igual a criança. Se ela estiver aqui no lugar, aí você vai estar na hora de almoçar, não, a gente vai brincar mais, a gente vai, está gostoso lá, não vai querer sair. Não negocie com a sua alma, com as suas emoções. Não confie nas suas emoções. Confie na palavra. E o que ele está dizendo aqui logo no começo? Ele diz também aqui que ele está mandando meditar na palavra. Você não deve confiar nas suas emoções, porque você vai negociar com ela. Por isso ele está aqui, todo emocionado. Ah, agora caiu o bucho triste, né? O que vai ser agora? Deus chega do... Ué, você acaba de perder um amigo, você acaba de perder um líder, né? E agora chega uma palavra dessa. Se fosse eu falar assim, ó, você não tem sentimento? Não, pastor, já falaram isso para mim, né? Fui orar, fui fazer o culto fúnebre, cheguei lá, peguei a palavra para as pessoas se arrependerem e tal, etc. Depois falaram, ele não tem nem sentimento pela família, ele não tem nem sentimento, a pessoa já partiu, mas precisa salvar quem ficou vivo, né? E agora ele está dizendo, ele está dizendo, sabe o que é para mim e para você? Você precisa caminhar, porque tem gente precisando de você, Josué. Minha irmã, você precisa tomar uma decisão, tem gente precisando de você. Você precisa ser radical, você precisa marchar. Não te mandei eu, tem um povo que agora você vai levar no lugar de Moisés. O que ele está dizendo? Não adianta você ficar chorando, porque de um que eu levei para o céu, por um que agora vai gozar da eternidade, vai gozar os galardões. E depois Moisés ainda aparece lá no monte da transfiguração lá, né? Jesus lá, e Moisés aparece lá e conversa, está de boa lá, e o outro está aqui chorando. Levanta, porque você ainda vai carregar pessoas, você vai cuidar de pessoas. Por isso que você está pagando esse preço, por isso que você está aqui agora. Por isso que está falando, você precisa caminhar. Tem gente que precisa da sua oração, tem gente que precisa desse ensinamento que você está recebendo aqui. Tem gente que você vai visitar, não te mandei eu. Tem gente que está debaixo da sua aba, do seu chapéu. Ele precisa do azeite que cai do seu chapéu, ele precisa da unção, ele precisa do seu ensinamento, ele precisa da sua coragem, ele precisa de tudo que você tem, que Deus te deu. Ele está ali nessa porta, e ele vai fazer o quê? Ele está lá. Não te mandei eu? Esforça-te. Mas por que Deus manda eu e você se esforçar enquanto os outros estão se arrastando? É porque Deus sabe que o que Ele te deu, você pode. Ele sabe o que Ele colocou no teu espírito: unção, coragem, fé, ensinamento. Ele já tinha aprendido muita coisa com Moisés. Ele caminhou com Moisés, ele viu a nuvem de glória, e toda vez que a nuvem vinha, que a nuvem falava com Moisés, ele ficava na porta da tenda, porque ele sabia que Deus estava ali e iria falar. E essa nuvem hoje, ela está aqui, é uma coluna de fogo te guiando por onde você andar. Onde você andar tem uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, tem a presença do Espírito. Por isso o Senhor está falando, para de fazer corpo mole, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Por isso que Ele te preparou. Vai vir outros, vai vir pedra, vai vir um monte de coisa, mas Deus sabe que você pode suportar. Deus sabe que Ele é contigo. Eu te ajudarei. E mais na frente ele ainda diz assim: eu irei diante de ti e te darei descanso. Você pode pegar a luta que for, a prova que for, os mais rebeldes, as pessoas mais difíceis, pode ser a pessoa mais complicada que o mundo rejeitou, pode ser o problema mais difícil. Se Ele falou, eu vou diante de ti e te darei descanso, eu vou diante de ti. Você pode pegar a prova que for, você pode pegar o problema que for, você pode ser a dificuldade que você estiver passando agora, você pode estar passando o que tiver agora. Ele te mandou disso, eu te dei uma ordem, não te mandei eu, resposta, e eu vou diante de ti, e vou carregando junto com você, vai ficar tão leve que você vai ver. Ele fala, nossa, como que eu passei por isso? Como é que eu consegui isso tudo? Porque você obedeceu a ordem. Quando você está debaixo da obediência, Ele vai diante de ti e te dá descanso. Algumas pessoas falam assim, como que você passou por tudo isso, rapaz? Você conseguiu? Porque tinha alguém junto comigo me dando descanso, porque alguém me mandou. Às vezes você não consegue vir um dia na casa do Senhor,
Às vezes tem gente que pega uma coisinha tão pequena para fazer. Aí você vê gente que faz visita, gente que cuida de casa, gente que cozinha, cuida do marido, cuida do neto, faz não sei o que lá, faz tanta coisa, vem todos os cultos, vem de manhã, vem de tarde, vai para o hospital, vai visitar fulano, vai cuidar do Beltrano, dá banho em fulano, vai lá dar comida. Como você vai fazer tanta coisa? Porque tem alguém na tua frente, tem alguém te dando descanso, tem alguém te levando, porque você está debaixo da obediência. Faça o Senhor, eu vou te dar poder, eu vou te dando poder, e você vem resolvendo tudo. Resolvendo tudo através dele, por ele e com ele. Por isso que disse, ele vai na frente resolvendo tudo. Ele vai na frente. Então, irmãos, é uma coragem, é uma força para nossas vidas. Nós temos que sair da zona de conforto, despertar, voltando para você não esquecer. Estou repetindo direto. Não fique negociando. Em vez que a gente está lá deitado, né? Corpo mole. Deus sabe, né? Deus sabe que você está fazendo um pouco mole e negociando. As palmas, exalta o Senhor. Escola do Espírito e Batalha Espiritual. Comunicando, Pastor Elias Miranda. Ministério Coluna de Fogo.